E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos. Cervejeiros e cervejeiras, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo com cerveja. Mais uma novidade aqui para vocês. Eu falei que ia ter mais novidade ainda essa semana. Então eu apresento para vocês aqui o nosso quadro Histórias da Cerveja. Basicamente, um momento para a gente falar um pouco sobre curiosidades, sobre histórias do mundo da cerveja, um ambiente um pouco mais descontraído, não tão técnico, não tão com relação à produção em si, que é o que a gente mais tem falado aqui durante esses últimos meses. Trazer alguma coisa um pouco mais descontraído, às vezes engraçado, às vezes polêmico, às vezes só curiosidades mesmo, mas basicamente a gente vai fazer isso. Nossos domingos, a partir de agora, eu achei legal trazer para vocês isso, a gente conversar, fazer esse bate-papo sobre cerveja, trazer algumas curiosidades para vocês. E eu acho que é bacana porque também vocês podem levar essa informação para outras pessoas que entendem menos do que a gente de cerveja. E com certeza a gente ainda dissemina um pouco mais essa cultura, as pessoas vão aprender um pouco mais. E para começar, como vocês já viram na entrada do vídeo, realmente é polêmico, de fato polêmico, o nosso primeiro assunto, porque independente da sua religião, tá? Eu fiz uma brincadeira ali lendo uma passagem bíblica no começo, mas independente da religião, acho que todo mundo aqui sabe que a história de Jesus Cristo, não sabia que era o primeiro milagre, mas sabia que era um milagre, mas o primeiro milagre de Jesus, onde ele transforma água em vinho. É um casamento que ele foi convidado, está lá com a mãe dele e de repente acaba o vinho. E os convidados começam a reclamar que querem mais vinho, a mãe chega para Jesus e fala, Jesus não está pronto, fala que não está na hora de ele fazer ainda, mas enfim, ele manda trazer os jarros e ele transforma água, manda encher os jarros de água, e ele transforma água em vinho. Isso é o que a gente tem aqui no nosso Evangelho, no Novo Testamento, que fala sobre isso. Confesso para vocês que eu não tinha lido antes, eu fui atrás da história da cerveja, e eu tenho uma revelação para vocês, que na verdade Jesus não transformou água em vinho, ele transformou água em cerveja. É isso aí. E eu vou provar para vocês como ele transformou água em cerveja. Não, mentira, eu não vou provar, não tenho como eu provar isso, né? Eu estou fazendo a brincadeira aqui, é claro. Fatos históricos, pesquisadores, historiadores, têm alguns argumentos que sustentam que Jesus teria transformado, sim, água em cerveja e não em vinho. Mas é óbvio que isso aqui é uma coisa que a gente está trazendo aqui, essa informação até para a gente brincar. Vocês podem levar esse tipo de informação para as rodas de amigos e tudo mais. Claro que é um assunto sério, a gente pesquisando isso seriamente, tá? Pesquisadores nos Estados Unidos, historiadores que realmente estão estudando esse assunto, dedicam a vida para descobrir isso. Mas eu confessaria que é muito complicado a gente chegar a uma conclusão, poder voltar 2000 anos e ter certeza do que de fato aconteceu. Mas alguns pontos que podem fazer a gente refletir e ver como era possível e provável que esse milagre de Jesus tenha sido feito, na verdade, transformando água em cerveja. Quer ver? Primeiro fator, a região era produtora de grãos, então já existia, bebia-se cerveja naquela época. Antes disso, a história da cerveja remonta à civilização, então 10 mil anos atrás. Então não é nenhum mistério que já existia cerveja, que as pessoas já tomavam cerveja, tá? Vou trazer nesse quadro aqui histórias mais antigas ainda sobre o surgimento da cerveja, vários aspectos aí muito bacanas, mas então ali 2000 anos atrás, na época de Cristo, de fato já existia, a cerveja era conhecida e era tomada, e naquela região existia bastante plantação de grãos, então de fato existia já uma produção de cerveja e consumo de cerveja, isso é fato, tá? Um segundo fator que aponta para esse consumo de cerveja naquela época é que era muito arriscado tomar água. A água não era potável e o risco de contaminação era enorme. E eu já falei aqui em alguns momentos, em vídeos técnicos sobre isso, mas a cerveja, o processo de produção da cerveja faz com que a gente não tenha problemas de contaminação. Até pode ter contaminação com leveduras selvagens e bactérias, mas os organismos patogênicos humanos não conseguem conviver naquele ambiente ácido da cerveja. Então, era sim, historiadores falam que era uma estratégia, naquela época, até a Idade Média e tudo mais, tomava-se muita cerveja para não tomar água, era uma fonte de tentar se hidratar e o líquido que se tomava era cerveja porque era mais seguro. Então, tomava-se sim muita cerveja naquela época, tá? Aí vem o ponto que pega mais, que teria transformado água em vinho. Jesus estava numa festa de casamento, na qual ele foi convidado,
E como fala-se, né, o que entende-se um pouco da história, é que Jesus era humilde, ele vivia em povoados humildes, e naquela época existia vinho também, tá? O que reforça, o que sustenta um pouco que pode ter sido vinho. Mas o vinho não era acessível para as classes mais baixas da sociedade. Só a alta sociedade naquela época consumia vinho. Era muito caro, muito mais caro que cerveja. Então, isso já dá pra gente uma ideia de que se estava tendo um casamento, estava tendo uma festa de pessoas normais, humildes, comuns, não a alta sociedade, não estava se servindo vinho à vontade. O que se servia lá era cerveja e não vinho. Então o que acabou não foi o vinho, foi a cerveja. Isso faz muito sentido, pelo menos para mim faz muito sentido, que não fosse vinho. Não que Jesus, não vamos entrar aqui nesse mérito religioso, se ele fez o milagre, não fez, se foi, como foi, mas tecnicamente, na prática, era muito mais provável que tivesse cerveja e não vinho. Então, já dá mais um argumento aí que a gente tivesse cerveja na festa, não tivesse acabado o vinho, acabado a cerveja, certo? E daí a gente chega no ponto crucial, que os pergaminhos lá escritos em aramaico falam que Jesus realizou o milagre e transformou água numa bebida forte. Não foi falado vinho, foi falado bebida forte. Esse termo bebida forte foi traduzido para o vinho, pelos gregos, se eu não me engano, quando na escrita, né, na tradução ali para o Novo Testamento. Então isso chegou para a gente como vinho, mas foi uma tradução de um termo que em aramaico chamava-se bebida forte. Então tanto cerveja quanto vinho poderiam ser nesse caso. Inclusive, parece, eu nunca li, mas o evangelho, né, obviamente, mas os evangelhos saxônicos que ensina na Alemanha e tal, fala que Jesus transformou água em cerveja e não em vinho. Então já tem até algumas vertentes mais sérias que falam isso. A gente vai ficar por isso mesmo, porque a gente sempre aprendeu que foi em vinho. Eu costumo brincar, falo que não, que a cerveja tem esse embasamento que não é totalmente científico, é mais uma questão de lógica, que indica que pode ser, que poderia ser, e para mim faz total sentido, na verdade, que fosse em cerveja e não em vinho. E como eu sou cervejeiro, eu acho muito legal falar sobre isso. E eu quis abrir esse quadro com vocês, falando sobre esse assunto. Eu acho polêmico, mas engraçado e bacana também. Espero que ninguém se ofenda por eu estar falando dessa forma, tá? De repente alguém que é religioso, de algum sentido, acha que se ofenda com isso, me desculpe, não é essa a ideia. A gente está aqui para falar de cerveja e de história, certo? Não de religião, não quero em nenhum momento falar sobre religião e criticar ou questionar a religião de ninguém, ok? E só para a gente fechar aqui, então, como a gente está criando um quadro novo, como eu estou costumando falar para vocês, eu estou experimentando, e aqui é o nosso canal, eu quero falar sobre isso, eu quero trazer esse tipo de conteúdo para vocês, mas só se vocês gostarem. Então, uma forma de eu saber se vocês gostaram é deixar um curtir. E se não gostaram, deixa um like aí também, porque se eu ver uma chuva de like, eu vou ver, o pessoal não gostou de história, eu vou voltar para sacadas, e vou trazer uma sacada nova também no domingo, não vou trazer uma história diferente, como eu estou fazendo agora, tá? Basicamente é isso, espero que tenham gostado. Se não gostaram, avisa pra mim, deixa um comentário aqui se vocês têm alguma coisa relacionada com o assunto, já tinham lido, já não tinham ido, se acharam interessante, coloca aqui nos comentários pra gente bater esse papo. E esse nosso domingo vai ser assim, o mais divertido, e os próximos domingos também, algumas vezes polêmicos, às vezes divertido, mas eu vou trazer algumas histórias sobre cerveja. A gente vai sair um pouco do que a gente faz mais aqui, que é falar sobre conteúdo prático e às vezes teórico também, mas de produção e de melhoria de processo e tudo mais, mas para a gente também abrir essa bagagem, entender um pouco mais sobre o contexto todo que envolve esse maravilhoso universo da cerveja. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau!